Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, temos uma partida aqui, sugestão de alguns inscritos, que é a partida do Alekhine de brancas, o Alexander Alekhine contra o Klaus Junge. E essa partida aqui aconteceu no ano de 1942, alguns anos antes aí da morte do Klaus Junge, em combate, tá? Então, o Klaus era um alemão nazista, e jogava muito xadrez. Ele com 21 anos de idade ali já ficava sempre entre os melhores do mundo, ficava sempre entre os 3 primeiros colocados nos principais torneios, tá? Então o Klaus Junge é uma figura muito polêmica do xadrez, declaradamente nazista e morreu em batalha alguns anos depois. Aqui essa partida de 42, se eu não me engano, ele morreu em 45 ou 46. Mas a partida é muito legal, né? Um grande jogador da época, Alekhine aqui de brancas, abre a partida com E4 e a gente tem até algumas anotações do Alekhine que eu vou comentar depois e confrontar com a Engine, e a gente vai ver algumas coisas bem interessantes. A partida seguiu com E5, peão do rei, cavalo em F3, cavalo C6 e aqui o Alekhine vai para a abertura espanhola, o Ruy Lopes com bispo B5. Temos A6 atacando o bispo em A4, cavalo em F6. Então temos aí a defesa Morphy da abertura Ruy Lopes, Roque, bispo em E7 e aqui um lance que eu gostei muito. Aliás, vou começar a testar nas minhas partidas, porque aqui a gente pensa em jogar torre E1 muitas vezes, D3. Eu gostei do lance dama E2 aqui do Alekhine, eu gostei muito desse lance na verdade. Ele já protege o peão de E4, a partida segue com B5, bispo B3 e Roque, e agora C3. É uma ideia muito legal do Alekhine, porque aqui, quando as negras tentam um ataque Marshall e tudo mais, o problema todo, eu gostei do fato da dama estar em E2 aqui nessa linha, porque aí dá para jogar D3 e não comprometer, não ter que trocar as damas. Gostei demais, viu, dessa ideia aqui do Alekhine, e é exatamente o que acontece na partida D5 e aqui D3, né? Então não precisa aceitar esse gambito, que em geral dá muito jogo para as negras, dá muito ataque. A partida segue com D por E4 e aqui D por E4. E essa troca de peões no centro até favorece as brancas agora. Por conta da dama estar em E2, a torre vai poder ir para D1 com o tempo, né? Ficar dominando essa coluna aberta. Gostei demais. Vamos ver como segue aqui. Bispo em G4, cravando aí o cavalo H3, bispo H5. E aqui, bispo em G5. O Alekhine comenta que esse lance impede o lance cavalo em A5. Eu vou comentar isso depois da partida. Mas ele fala que não poderia jogar isso por conta de G4 e fala uma linha aí, depois eu vou mostrar para vocês. E comparar com o que a Engine fala, tá? A partida seguiu com cavalo em E8 e agora bispo por E7. Temos bispo por F3 atacando a dama, ambas as damas estão atacadas. Aqui dama por F3, cavalo por E7 e agora torre em D1 com o tempo aí sobre a dama, cavalo D6 cobrindo e agora cavalo D2 finalmente desenvolvendo aí o cavalo da ala da dama. C6... cavalo em F1, dama em C7 e agora A4, um lance típico aí de Ruy Lopes, né? Por que é um lance típico de Ruy Lopes? Porque as pretas em geral jogam essa estrutura com A6 e B5 e as brancas depois atacam essa estrutura. A partida seguiu com torre de A em D8 e agora cavalo G3, cavalo de E em C8. E agora A por B5, temos A por B5 e cavalo em F5, legal, esse cavalo ele é muito perigoso. A partida continuou com o cavalo aqui em B6, agora dama em E3, colocando pressão também aqui no cavalo, ameaçando algumas trocas aqui, e depois estaria sobrando um cavalo livre aqui em B6, portanto a partida seguiu com cavalo por F5, E por F5, e essa posição aqui ela é difícil de jogar. O Alekhine considera que essa posição já é vencedora para as brancas, otimismo ou não, vamos ver como a partida continua. Aqui a partida segue com C5, então aqui a ideia das negras talvez seja expandir aí na ala da dama. A partida continuou aqui com F6, esse lance é forte demais, tentando destruir a cobertura do rei aqui do Klaus. G por F6 foi jogado e agora dama em H6, uma dama bem assustadora aí próximo ao rei. F5 agora nessa posição, então se você quiser dar pause, o Alekhine vai para um lance muito forte nessa posição, uma sequência muito bonita aqui, realmente merece esse destaque, esse lance, e vale a pena aqui tentar calcular, tem muitas variações, né, nessa posição, mas o lance jogado aqui pelo Alekhine, como ele mesmo descreve na própria partida, ele fala uma finalização elegante, é assim que ele define o próprio lance dele.
que é o lance aqui, bispo por F7, realmente é muito elegante. Porque aqui é um lance bonito, porque qualquer uma das 3 peças poderia estar capturando aí, poderia capturar essa peça, mas aqui, então vamos ver, né? A partida seguiu com dama por F7, no final da partida eu mostro as variações, dama por F7, e agora o ponto todo é que o cavalo aqui já está, a dama se deslocou da proteção do cavalo, então a partida seguiu primeiro com torre por D8, e agora cavalo em A4, aqui o Klaus faz esse lance intermediário, possibilitando as trocas aqui, enfim, mantendo o cavalo e fechando a coluna para a torre, mas aqui o Alekhine simplesmente faz o lance B3, mais um lance muito elegante aqui do Alekhine, e nessa posição o Klaus abandona aí a partida. Você fala, poxa, mas abandona, tá caindo a torre aqui do Alekhine, né? Na verdade essa torre não cai nunca, por conta de dama G5, cheque, capturando a torre na sequência. Então a torre continua protegida, o cavalo aqui está atacado, e aqui, enfim, qualquer outro lance, por exemplo, torre por D8, que eu comentei, viria dama G5, rei F8, dama por D8, cheque, dama E8, e aqui uma posição melhor para as brancas, né? Então, enfim, daria até para trocar aqui as damas e capturar o cavalo na sequência, já seria uma posição melhor aí para as brancas, vencedora, né, para as brancas. Essa partida é muito legal, o relatório também mostra uma precisão incrível aqui do Alekhine, olha só, uma imprecisão na partida toda, né, um gráfico maravilhoso, né, dominou a partida toda e depois acabou arrematando mesmo, né, 94,9% de precisão aí para o Alekhine contra 83,4% de precisão para o Klaus. Não foi a melhor das precisões aí do Klaus, né? Mas vamos voltar no tabuleiro e entender algumas coisas, confrontar alguns comentários aí do Alekhine, ver umas coisas bem interessantes. Aqui, quando o Alekhine faz o lance bispo G5, agora entra a covardia, né? Na época ninguém conseguia debater com o Alekhine. Hoje com o Stockfish a gente até consegue entrar nos argumentos dele e ver se realmente eram muito sensatos. Agora, alguém que faz uma imprecisão numa partida só, não tem nem o que falar, né? Alekhine é um dos melhores jogadores da história, não querendo desmerecer, mas como os computadores conseguem trazer um complemento, né? Por isso que o xadrez está evoluindo sempre. Aqui, na verdade, ele fala que esse lance evita o lance cavalo em A5, porque a linha que o Alekhine coloca é que depois de G4 viria bispo em G6 e as brancas ganhariam aqui o peão, então, com o cavalo por E5, tá? Então essa é a linha que o Alekhine coloca, mas os computadores mostram algo diferente. Cavalo A5 poderia sim ter sido jogado, porque depois de G4 as pretas teriam cavalo por B3 primeiro, e depois aqui de A por B3, afinal de contas a torre estava ameaçada, as pretas teriam cavalo por G4, pessoal, pois é. E aí depois de H por G4, bispo por G4, as brancas poderiam fazer esse lance torre D1, e depois de dama E8, colocando a dama em segurança, bispo por E7, dama por E7, a gente tem uma posição difícil de jogar para as brancas. Aqui o Alekhine teria nessa variante uma peça a mais, de fato, mas é muito difícil de jogar. Aqui as pretas têm um jogo incrível. Por exemplo, depois de torre D3, dama em E6 e aqui dama em E3, saindo da cravada, as pretas teriam o bombástico F5 e seria muito difícil para o Alekhine jogar uma posição como essa, tá? Então, enfim, aqui existem várias variantes possíveis, tudo pode acontecer, mas tem chances aí para os dois lados, tá? E o computador considera essa posição equilibrada, apesar da peça a menos aí para as negras, dada a dinâmica da posição aí das negras e os ataques que as pretas vão ter em cima desse rei exposto, uma coluna F prestes a ser aberta, né? Um bispo poderoso, combinado aí, as torres entrando facilmente em jogo, não vai ser moleza, vai ser briga e quem vai estar com a iniciativa, quem vai estar atacando são as negras, tá? Então é interessante que não foi comentada essa linha, né? Mas com os computadores a gente pode explorar aí um pouco mais profundamente. E na posição que o Alekhine comenta ali, bastante otimista aqui, que ele fala que depois desse lance as brancas já estão ganhas. E ele fala que C5 realmente é um lance ruim, isso de fato a leitura do Alekhine está correta, né? Ele fala que aqui, quando joga C5, a anotação do Alekhine pronto, a partida acabou, né? Então tem que ter uma dose de genialidade e também de otimismo, né?
para fazer esse comentário, mas realmente depois de F6 a gente percebe que de fato o que o Alekhine coloca é verdade, a partida acabou mesmo depois de C5. Mas aqui ele também comenta, o Alekhine, que cavalo D5 teria sido melhor, mas que depois de dama F3 as pretas estariam já, a posição das negras não pode ser mantida e que as pretas estão perdidas. Na verdade, se você coloca essa posição no computador, o computador considera essa posição bem equilibrada. Tem que achar que o único lance que equilibraria seria o lance cavalo em F6. E de fato não fica muito claro aqui como é que as brancas poderiam continuar, talvez aqui jogando um G4. Aparentemente as brancas têm mais atividade, mas as pretas conseguem se segurar. Aqui estudos com engine mostram que as pretas se seguram e a gente teria uma posição equilibrada aí no tabuleiro, tá? RG2, E4, né? As pretas também têm aí as suas possibilidades, dama G3, dama E7, e o jogo vai embora, tá? O jogo poderia ir embora dessa forma, com chances aí para os dois lados, tá? Até uma possível continuação aqui, depois de cavalo D5, o computador nem considera dama F3, conforme foi colocado aí pelo Alekhine, mas considera dama em C5. Eu acredito que entre seres humanos, realmente dama F3 colocado pelo Alekhine seria melhor. Dama C5 vai para uma linha meio forçante aí de final, que é o que o computador gosta desse lance. Depois de dama D6, por exemplo, dama por D6, torre por D6, torre em A7, H5, bispo por D5, torre por D5, torre por D5, C por D5 e torre D7. De fato, as brancas vão ter um peão a mais nesse final, mas é um final provavelmente empatado. Depois de B4, exclama, C por B4, torre B8, torre por D5, torre por B4, torre por E5 e torre por B2. As brancas teriam um peão a mais, mas é um final aí muito provavelmente empatado por conta do rei aqui estar muito próximo dos peões. Vai sobrar aqui um peão a mais para as brancas, mas o rei controlando a casa de promoção do peão não tem esse final aí, ele teoricamente aí empatado, tá? Então, por isso que, enfim, se a gente olha as engines, mas eu concordo com o Alekhine que dama F3 entre humanos aqui seria um lance mais forte que evitaria essas linhas aí de entrar no final, né? Tá bom? E que mais que dá para comentar aqui? Bom, eu falei que eu ia comentar aqui as variantes de bispo por F7, né? Vamos dar uma olhada. Se tivesse jogado torre por F7, o problema todo é que esse lance ele perde uma defesa aqui em D8, né? Então seguiria com dama G5 cheque, né? Então vou fazer aqui os lances. Seguiria com dama G5 cheque e aí depois de torre G7, por exemplo, viria torre aqui por D8, uma posição completamente vencedora aí para as brancas, né? Rei F7, dama por F5. E aí checkmate virá em mais alguns lances, tá? E se tivesse capturado de rei? Bom, aqui também a continuação é bastante interessante. As brancas com uma peça a menos poderiam continuar com dama por H7, cheque. E depois de rei F6, simplesmente dama aqui por C7. Aqui até tá mais simples de explicar, né? Aqui a gente já percebe que seria uma posição vitoriosa para as brancas. Isso aqui não leva a nada. E aí seria uma dama por um cavalo, né? Uma vantagem demais aí para as brancas, né? Então bispo por F7, muita elegância. Por quê? Se capturar de rei vai perder a dama, se capturar de torre perde uma defesa dessa torre e se capturar de dama perde a defesa do cavalo. Sensacional, né? Um bispo aí que ele não pode ser capturado por nenhuma das peças, né? Na partida acabou capturando de dama e seguindo para essa sequência bonita aqui com esse final bastante elegante. Diga-se de passagem, precisamos concordar aí com a Alekhine, o lance B3, realmente uma finalização muito elegante, né? Essa partida foi muito legal, eu adorei, espero que vocês também tenham gostado. E é isso, pessoal, muito obrigado aí pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, valeu!